Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para o Pai Léo Responde, número 3. Bom, meus irmãos, esse é o nosso terceiro episódio. Se você tem alguma dúvida, manda aqui embaixo, comente principalmente esse vídeo, e nós vamos sempre pegar essas dúvidas e fazer o Pai Léo Responde, mas também a gente responde nos comentários. Normalmente eu sempre tento responder o máximo de comentário possível, realmente a gente recebe muitos comentários, e sempre eu tento responder, ou eu ou a mãe Priscila. Se eu não consigo responder, ou se eu respondo, mas eu sei que precisa de uma resposta um pouco maior, a gente grava esse vídeo do Pai Léo Responde, e eu selecionei 4 perguntas que eu vou passar aqui a partir de agora. Nós vamos começar, então. A primeira pergunta é a pergunta do Cássio. Cássio Santinho, nosso irmão aqui, sempre manda, eu vou ler para vocês. Como funciona no Espiritismo a, entre aspas, evolução de espíritos sem luz? Como é o que leva um espírito perdido e como se tornar um obsessor e depois se tornando espíritos mais perigosos e animalescos? Isso é questão de tempo no mundo espiritual ou vai acontecendo conforme ele faz algo? Enfim, como funciona a máfia no mundo espiritual? Bom, Cássio, obrigado pela pergunta. Sua pergunta é muito complexa, tá? Existem livros que descrevem essa questão do plano espiritual. Para a gente poder entender, o espírito ele é dividido em 2 polaridades, um espírito negativo e um espírito positivo. Algumas pessoas, até mesmo para vender livro, colocam como se houvesse uma guerra entre esses espíritos, e é muito menos do que a gente imagina. Tá? Não existe uma guerra do bem e do mal. O que existe é que espíritos negativos se alimentam de energias, tá? Energias que nós chamamos de ectoplasma, e eles precisam se alimentar. E para eles se alimentar, eles se alimentam das energias que nós, seres encarnados, vibramos. Então nós temos espíritos que se alimentam da ira, que se alimentam do ódio, que se alimentam da tristeza, que se alimentam de uma série de coisas, até mesmo da alegria. Propriamente a alegria, a felicidade também pode alimentar espíritos negativos, como o próprio livro dos Espíritos descreve, que é o caso dos espíritos zombeteiros. Mas não vamos focar tanto nisso, senão dá um nó muito grande. O que nós temos que entender é que o espírito negativo, quando ele é levado para a luz, e eu acho que aí até um erro que muitos kardecistas colocaram dessa forma e deu essa interpretação que parece, que ele descreve muito, somente o espírito André Luiz, que o espírito para ir para a luz ele tem que querer primeiro ir para a luz. Então o espírito para ser resgatado, se você assistiu o Nosso Lar, tá? Esse brilhante livro que é o meu favorito, e o filme também é muito bom, o nosso irmão Renato Prieto, que fez live aqui conosco, vou botar o card aqui, ó, bem aqui em cima, porque foi uma live bem legal, ele já fez essa live falando também sobre esse assunto. Quando o André Luiz ele é resgatado, ele quer ser resgatado. Então o espírito ele não é obrigatoriamente levado à luz. Ele quer ser levado para a luz. Ele quer deixar de ser um espírito negativo. O que acontece é que muitos espíritos negativos têm dívidas espirituais. E essas dívidas, quando começam a ser muito grandes, o ato deles serem salvos quita um pouco essa dívida que eles também têm com os espíritos negativos. Porque sim, os próprios espíritos negativos obsediam outros espíritos negativos, e isso é um círculo vicioso. Então nós temos muitas dívidas kármicas e dívidas espirituais. Com muitos espíritos, para fugirem dessa dívida com outros espíritos mais negativos que eles, muito complexo para te responder. Tá? Eu acho que isso dá um doutrinando. Calma, Nando. Meu filho não é batizado. Tem algum problema? Não. Meu Deus, Pai! Não, não tem. Tá? A gente tem que entender que as coisas são muito mais simples do que nós imaginamos. Essa questão de, mas tem que ser batizado, porque se não é batizado é pagão, e uma série de coisas, isso é uma doutrina católica, tá? Que aliás a igreja evangélica também utiliza, onde a criança, tá? Ou o ser humano, ele só é aceito por Deus após o batismo. Não. Muita gente não sabe o verdadeiro conceito do batismo da igreja católica. Tá? E existe, por exemplo, um conceito que os católicos ficam muito bravos com isso, mas é um conceito, que
o ato sexual é pecaminoso e o batismo são as águas para lavar a criança do pecado. Existe essa corrente, que hoje eles dizem que não existe, mas existe. A questão é que o batismo, principalmente o batismo que a gente aprende desde criança, que é o batismo católico, ele é sempre com a finalidade de purificar uma criança e sempre na finalidade de lavar aquela criança e apresentar a Deus. Olha só, gente, de outras vidas, porque são espíritos ainda que estão em processo para lavar a alma de uma criança. Isso não existe, tá? Dentro do conhecimento umbandista. Então, existe algum problema se você não batizar sua criança? Propriamente não. Não é a criança não batizada que vai atrair espírito obsessor. Isso é uma grande bobagem. Não existe nenhum fundamento, nenhuma escrita, nenhuma literatura que nos explique isso. Tá? Pode ficar tranquilo. Agora, é bom que se batize, porque você batizando a sua criança, né, o seu filho, sua filha, enfim, você batizando uma criança, não é que você vai estar apresentando para Deus, tá? Porque Deus existe nela já. Mas você batizando, você vai estar em conluio com a fé que você pratica. Então, se você tem fé naquela religião, você batizando, você vai estar criando um elo. Tem muita gente que fala assim, não pode batizar a criança na Umbanda, porque às vezes as pessoas acham que só se você batizou a criança na Umbanda, ela vai virar o Chico Xavier, né? Você batizou a espiritualidade. Calma, sua criança não é o alecrim dourado do campo da mediunidade. Calma aí, segura um pouco. Não é bem assim, né? Eu batizou na Umbanda, vai ter que ter missão. Não, isso não existe, tá? Infelizmente ainda sofre muito com a influência em algumas religiões, dessa influência que eu diria até um pouco abusiva de não, se batizar nunca mais. Isso não existe, isso é uma grande bobagem, tá? Não existe prejuízo, mas batizar é legal, até mesmo porque dependendo do batismo, já é uma conexão com o espiritual, isso auxilia, mas, olha só, entendam bem o que eu estou falando. Não é o batismo que vai conectar a criança. O batismo pode ajudar, mas não é o batismo que vai conectar. Então, vamos parar com essa história, porque é bom batizar? É bom batizar. Mas, se você não batizar, não vai acontecer nada de mal. Tá? Obrigado pela sua pergunta. Pergunta da Gláucia Vanessa Gonçalves. Sobre a linha dos caboclos 7 encruzilhadas, existe uma linha? Ou somente quando iniciou com o Zélio? Olha só. O próprio caboclo das 7 encruzilhadas, ele mesmo disse, se queres um nome, seja caboclo das 7 encruzilhadas. Porque para mim não haverá caminhos fechados. Então não era bem uma falange, foi um nome que ele deu. É lógico que existe essa falange no plano espiritual, porém nós temos que entender que sim, é uma conexão ligada com Oxalá, essa falange, mas o próprio caboclo das 7 encruzilhadas disse que aquela falange não viria mais na Umbanda para que somente um caboclo ficasse ligado a essa questão da fundação da Umbanda. Hoje nós sabemos que existem outros irmãos que trabalham com o caboclo das 7 encruzilhadas, não com o caboclo das 7 encruzilhadas, até mesmo porque o Zélio foi seu único médium, ele mesmo já tinha dito, ele já tinha ascendido tanto que não precisaria mais trabalhar com outro médium, poderia trabalhar de outra forma. Tá? Porém, pode existir sim outros caboclos das 7 encruzilhadas. Digo para você que é muito difícil. Tá? Eu acho também importante que se salvaguarde essa entidade, para que ela possa sempre ocupar o seu devido lugar, que é de fundador da Umbanda, porém existem sim outros caboclos e isso também não tem problema nenhum. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. E por último, a pergunta do André Santos, que é praticamente um comentário enorme, tá? Bom dia, Pai Léo, tudo bem? Tudo bem. Por que a maioria das pombagiras possuem nome de Maria? Será que é porque é ligada a Maria, mãe de Jesus? Olha só. Você já ouviu aquela expressão assim? Maria vai com as outras, Maria chuteira, Maria não sei o quê, Maria... Isso é um vício de linguagem, tá, da língua portuguesa. É a mesma coisa a gente falar o Zé das couves, o Zé do alho, o Zé do tambor. Então, Zé e Maria são vícios de linguagem, tá, da língua portuguesa, que denominam algo que seja de. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo, mas para vocês poderem entender. Aquela pessoa ali adora acordar cedo. Aí fala assim, essa é a Maria que acorda cedo. É um vício de linguagem nosso. Então, usar o nome Maria para as entidades, nada mais, por exemplo, quando a gente fala assim, Maria Figueira, quer dizer o quê? Quer dizer que aquela entidade é da Figueira.
A palavra Maria, como por exemplo a palavra Zé, né? Ah, o Zé dos Cocos. É aquela entidade que trabalha com a energia do coco, a energia do coqueiro. São vícios de linguagem que quer dizer daquilo. Tá? Então Maria e Zé seria um vício de linguagem, não tem nenhuma ligação propriamente com Maria Mãe de Jesus, porque nós podemos ter várias entidades que têm o nome Maria que não tem essa conexão. Maria Mãe de Jesus é sincretizada com Iemanjá, por exemplo. Nós podemos ter a Maria Figueira, que é ligada a Inhaçã, por exemplo. Então não é necessariamente com isso. Tá? Obrigado. Tem mais pergunta. Por que ninguém fala muito sobre Exu Lúcifer? Falamos. Temos pílula aqui no nosso canal. Vou botar aqui, ó, do Exu Maioral. A linha de trabalho dele, do Exu Lúcifer, é mesmo com Oxalá? Dá uma olhada aqui no card, mas é. Todos dizem que ele não desce mais no terreiro, mas em casa ele desce todas as dias de Exu. Sem problema nenhum. O Exu Lúcifer trabalha, é um Exu comum como outros Exus, tá? Se algum dia fizer algum vídeo falando sobre essas questões, ficarei eternamente grato. Já temos o vídeo, vou deixar aqui linkado. Tá bom, André? Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Pai Léo Responde 3. E se você tiver alguma pergunta, mande aqui embaixo. Mas é aquilo que eu sempre digo. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz, pra iluminar nosso lugar.